que a força que existe em mim seja sua. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo, não importa a minha vontade. Vamos a mais um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que com certeza vai abençoar e muito a sua vida. Mas antes eu quero expressar para você a alegria que eu tô com a novidade. É isso mesmo, o nosso canal está no WhatsApp, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então você pode seguir a gente pelo WhatsApp e lá você vai receber os links em primeira mão para poder assistir os vídeos aqui do canal. Além disso, tem um super desconto que também está na descrição e no comentário fixado para você que é inscrito do canal adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus, o curso que vai mudar a história da sua vida. Você que está precisando aí obter resultados através da oração, o link então está na descrição e no primeiro comentário fixado, e você tem um super desconto se for lá falar pelo WhatsApp, vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então para esse vídeo que vai mudar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui, não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Bora pro vídeo. Eu quero só fazer uma reflexão. Vocês estão acostumados a me ouvir, né? Amanhã vão me ouvir de novo. E eu confesso que eu vim aqui hoje e na igreja é um dos lugares que eu tenho mais oportunidade de ouvir. Porque nos congressos a gente acaba chegando e já tem outro compromisso, chega, fala, vira as costas, vai embora. E aqui eu tenho a oportunidade de ouvir. E hoje nós temos, eu quero agradecer ele ali, muito obrigado por cooperar conosco. E eu vim aqui para ouvir Deus falar através de você, tá bom? Eu nem vim falar não, só vou fazer uma reflexão. Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, né, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida. Homens que me serviram para o pai. E infelizmente, eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim,
Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando que eu não estou me lamentando aqui não, tá certo? Até porque eu sobrevivi a tudo isso. Só que dói quando a gente fala, e aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso, porque eu tive que sobreviver a muitas coisas, a escassez, não de alimento, nunca passei fome, mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia, quem aqui já foi para a escola com uma mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos, levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica, poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha, lembra, Zé? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativa frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar, e eu disse para ela: eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo, eu tenho um ministério para casal, eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto, porque eu gostaria de ter sido criado num lar, onde eu pudesse falar assim: mãe, ei, passa minha camisa, mãe, ei, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus. Amém? Me parece que quando o verso 4 está sendo narrado por Malaquias, um texto cujo qual Deus deu a Moisés no Horebe, me parece que a tônica é Êxodo 20, 12, onde na relação dos 10 mandamentos, nós temos ali: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mas eu aprendi uma coisa: nossos pais podem falhar, eles são falhos. O texto bíblico que salvou minha vida
da ausência de meus pais, e muitas vezes, hoje com maturidade eu entendo. Eu morava na Praça da Mantiqueira, lá no finalzinho da praça, na rua de dentro. É a única rua que tem entrando, ela é sem saída. Eu morava na esquina, ali, com esse tio que eu falei. Minha tia, que me pegou, que meu pai me deu, morava no final da rua. A frente da casa era daquela cerquinha de madeira, azulzinha. Um jardim estava ali, e a minha tia da frente é que me criava. Mas meu pai, que era irmão dessa tia, era irmão também do meu tio que morava nos fundos. E ele tinha dois meninos e uma menina. E por muitas vezes, cerca, não era muro, era uma cerquinha, eu via meu pai passar o mais rápido que podia, na frente e por aquela cerca, e ir lá na casa de trás, para visitar a minha tia, meus primos. E eu chorava, dizendo para minha tia, me deixa ir, eu quero lá, meu pai está lá. E ela me batia, me dizendo, menino, se ele quisesse te ver, ele vinha aqui. Mas como meu pai não iria querer me ver? Foi ele que me fez. Como meu pai? Não, ele deve ter se enganado, não é possível. Ele devia estar com pressa, devia ter algum assunto muito importante para ele tratar lá. Mas depois, certamente, na hora de ir embora, ele iria lá, iria me dar um abraço, iria falar comigo. Mas não ia. Ele ia embora. Ele não ia me ver. Hoje eu entendo que provavelmente era por vergonha de não dar nenhuma ajuda financeira a meus tios que me criavam e que me davam tudo. Mas isso eu só fui entender bem depois, porque na época eu não entendia, doía pra caramba. Hoje eu tenho 2 filhos, os 2 estão aqui. Meu filho Caio está lá atrás, meu filho Felipe estava aqui cantando, o outro está lá, desde cedo trabalhando, certo? E eu tenho orgulho de meus filhos. Para mim primeiro, são 2 cidadãos de bem. Segundo, são 2 servos de Deus. E eu não quero cometer o erro que meu pai cometeu, mas ainda cometo alguns. E quando eu estava preparando esse texto, o Salmo 27:10, ele veio à minha mente. Me parece que para eu dizer para alguém ou para alguns aqui, que se seu pai falhar, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, diz o Salmo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nós temos nessa promessa de Deus, um pai que sempre vai estar presente, não substitui o pai físico, não substitui, ele cura, ele não substitui, ele cura a ausência, ele cura os traumas, ele é o Todo-Poderoso, mas ele não substitui. Não vem com essa de que eu não precisava de pai, certo? Porque Deus é meu pai, que está errado. E aí me veio um negócio que eu me senti meio Moisés, lá na minha casa. Porque veio o seguinte, os 10 mandamentos dos pais. Enquanto eu estava preparando a mensagem. E eu falei, nossa, parece Moisés, 10 mandamentos dos pais. E comecei a escrever. Então eu vou fazer uma narrativa rápida, praticamente não vou comentar, mas eu acho que vale a pena você parar para pensar nisso. Primeiro mandamento dos pais. Filhos não nascem por acaso. Filho não brota em árvore. Aprenda isso. No mínimo, não no meu caso, mas no mínimo, quando um filho nasce, quem fez tem pelo menos 50% de culpa. No meu caso, meu pai devia ter uns 70, minha mãe 30, porque também não era. Lá falou que se tinha também não, senão tinha falado não para o papai. Ela deve até ter falado não, é porque não nem sempre é não.
Pelo menos nesses momentos, né? Porque não tem que ser não. Não. Mas pode ser não. Não. Para, não. Para, menino, tira a mão. Para. Eu não conheço. Eu também já passei por lá. Então preste atenção. O primeiro mandamento de pai é o seguinte: filho não nasce por acaso. Ok? Não foi acidente, coisa nenhuma. Certo? No mínimo, deixa eu dividir a culpa, 50%. Então é o primeiro mandamento. Tá certo? Mas ainda no primeiro mandamento, eu quero dizer que se você gosta de brincar com sexo, foi numa brincadeira dessa que eu nasci. Porque papai não queria engravidar minha mãe não queria engravidar meu pai, e pasme você, contrariando as expectativas dos dois, eu cheguei. Tá certo? Então, se você entenda isso, filhos não nascem por acaso, não. Quem se envolve num relacionamento sexual precisa entender que a responsabilidade, você precisa entender que você pode até achar que é brincadeira, mas está brincando com fogo. É assim que funciona. E aí eu estou falando para pai e para mães. Em determinado momento eu vou me dirigir mais aos homens. Então, primeiro mandamento, repita comigo: filhos não nascem por acaso. Segundo mandamento, se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Antes de ter filho, descubra o que é um filho. E eu sei, porque eu tenho 2. E eu posso dizer para você: filho é uma preocupação contínua. Se você não gosta de preocupação, se você é cuca fresca, que não gosta de responsabilidade, filho é uma preocupação para... Ele pode ser rico, pode ser bem casado, pode morar onde quiser, pode acontecer. Quem tem aqui sabe o que é. Eu levei 3 ou 4 meses para me acostumar com o casamento do meu mais velho. Porque lá em casa, minha mulher é mais cuca fresca. Eu não. Eu acho que porque não tive. Esse aqui sabe, ó, vive lá comigo, tem quase 30 anos. E eu levanto de madrugada, se não chegou meia-noite e pouco, é lógico que eu ligo para homem, não é para... Menino, onde você está? Para casa. Não é assim, eu estou falando com um cara de 30. E aí, filhão, tudo beleza? Entendeu? E aí, querido, tudo bom? Está tudo sob controle, está tudo em ordem. Porque eu estou ligando para um homem. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida, certo? Filho é uma preocupação contínua. Eu vejo gente hoje que não está nem aí. Eu estava no hotel tem umas 2 semanas. Aí fui entrar no elevador, o pessoal pediu para me tirar foto, tinha uma menininha, devia ter uns 4 ou 5 anos. Aí eu estava até achando que uma das recepcionistas era a mãe da menina, e que em determinado momento eu ia tirar uma foto com a garotinha. Então eu fiquei olhando muito para a garotinha. E aí a recepcionista me disse assim: estão procurando a mãe dela. A mãe entrou no elevador e deixou uma garotinha de 4 ou 5 anos para trás. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Pare para pensar. Então, se você vai ter um filho, antes de ter, saiba muito bem, né, do que se trata. Segunda coisa ainda nesse tema: não importa o quanto eles cresçam, sempre vai ser criança para a gente. Meu menino tem quantos anos? 50. É isso aí. Às vezes eu vou visitar minha mãe, e aí ela pega o telefone para atender alguém. Não, meu menino está aqui, Cláudio. Falei: menino, lá em casa eu tenho outra mulher que está dizendo: tu está ficando velho. Mas é bom ir na casa de mamãe que a gente fica jovem, certo? Então, se você vai ter, descubra, para nós, filhos sempre serão meninos. E se você quer saber ainda, né, nesse segundo mandamento é melhor você saber do que se trata, é que eles vão lutar o tempo inteiro para ter autonomia. Ô turminha, que está a fim de ser dono do nariz deles. Então, se você vai ter filhos, saiba logo, vai preocupar a vida inteira, certo? Não importa o quanto eles cresçam, sempre serão meninos. E quando nós olhamos para isso, deixa eu voltar aqui ao primeiro, porque deveria ter dado um exemplo, o exemplo de Davi, quando me parece que se deita com Batseba de qualquer jeito, está brincando, para apenas satisfazer um desejo seu, e daquele relacionamento que para ele era uma brincadeira, acabou gerando uma gravidez.
aqui nós precisamos entender a responsabilidade de termos filhos. Terceiro, deixa eu adiantar, porque são 10, não vou ficar comentando muito aqui. Terceiro mandamento, vamos lá, repita comigo o segundo. Se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Terceiro, sozinho será mais difícil. Se quer ter filho, querido, é um terceiro mandamento, tem que ter o casal. Para um só criar, quem aqui cria filho sozinho, levanta a mão. Aí você sabe o que eu estou falando. É difícil pra caramba, certo? Então, por isso, esse negócio de produção independente, não vou nem citar nome aqui não, certo? Mas nós precisamos entender que sozinho, por isso divórcio, salvo algumas exceções, nunca é bom para a criança. Pastor, por que salva algumas exceções? Porque tem algumas exceções. Quando um dos cônjuges é um abusador, seja físico ou emocional, quando a droga é trazida para casa, quando aquela criança vive maus tratos por parte de um. Mas fora isso, aprenda uma coisa: filho foi feito para ser criado por duas pessoas, e um nunca vai substituir o outro. Por muito tempo eu achei que uma mãe poderia exercer o papel do pai, por muito tempo. Até fiz uma besteira de postar isso na minha rede social, num dia dos pais. Eu fiz essa besteira. Depois eu fui dar uma olhada e descobri que mesmo que uma criança seja criada por duas mulheres, onde uma das quais pensam ser um homem, ela nunca vai conseguir substituir a figura paterna. Não existe isso. Então, nós precisamos entender que sozinho vai ser muito difícil criarmos filhos. Então, na maioria das vezes, o divórcio, ele faz um mal terrível para as nossas crianças. Quarto, foi uma pergunta que eu comecei a fazer depois do... O quanto eu sou importante para meus filhos? O quanto? Eu já pude estar muito menos perto deles do que posso estar agora. Num período da minha vida, quando eles eram pequenos, eu saía para trabalhar 6 horas da manhã e eu chegava em casa 8 horas da noite. E por muitos anos, para trazer apenas o suficiente para nós sobrevivermos. Durante muito tempo, meus filhos não viveram. Apenas sobrevivemos. Eu, eles dois e uma mulher, que eu louvo a Deus, por Deus ter me dado. Então eu descobri que eu não encontro outra porcentagem menor a de 100%. O quanto eu sou importante para meus filhos? 100%. Pais, por favor, entendam isso. Você é muito importante para seus filhos, sejam meninos ou sejam meninas. E aprenda uma coisa: por mais que você coloque na sua mente que você está saindo para buscar tesouros, coisas não vão te substituir. Você é mais importante para seus filhos do que bens materiais. Talvez eles nem sintam falta disso logo no início, mas você pode ter certeza que uma hora eles vão ter que se deparar com essa realidade. Eu posso dizer a você, meu tio Domiciano me criou, eu comi sempre muito bem, havia sempre muita fartura naquela casa. Eu não posso dizer a você, eu tinha roupa, talvez não fosse das melhores, mas eu tinha conforto, mas eu vou falar para você, eu trocaria tudo isso para ter vivido mais perto do meu pai. Eu daria tudo isso. Eu só sou quem eu sou hoje, primeiro por causa da misericórdia de Deus. E um dia tive que ouvir isso de uma das últimas mulheres de meu pai, já falecida, a Creuza. Um dia, numa discussão de família, ela olhou para mim e diz assim: você se acha melhor que os meus filhos, seus irmãos, mas você só foi mais longe do que eles, porque não foi seu pai que te criou, foi seu filho, seu tio. E ali eu tive que baixar a cabeça e agradeci a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter um homem de verdade do meu lado. Não que meu pai não fosse um homem de verdade, mas um homem que me desse parâmetros, que me desse limite. Nunca encostou a mão em mim, nunca.
Mas eu sabia o que era um homem, o que era um macho, o que era um provedor. Coisas simples que eu vi uma vez. Um indivíduo invadiu o quintal. E aí todo mundo acordou. Eu era garotinho. Aquela porta da frente tinha a porta de madeira que tinha uma janelinha pequenininha. Lembra disso? Ela era de vidrinho. E eu lembro meu tio pegar uma arma. E aí ele abriu aquela janelinha. Botou a arma para fora. E deu um tiro pro nada. Cara, eu olhei para meu tio, mano, e falei, caraca, mano. Um dia eu vou atirar nos outros assim também, caraca. Cara, aquilo foi extraordinário, foi sensacional. Eu lembro, ele tinha uma verruga aqui, ó. Ele era gordão, ele devia ter uns 150 quilos. Taninilo lembra dele ali, Hilton lembra, certo? Isso. Ele era gordão. E ele aí sentia calor. Ele ficava sem camisa. E ele me pegava no colo, eu chupava dedo. Aí eu chupava dedo aqui, eu com esse dedo aqui. E esses dois dedos assim, ó. Eu ficava na verruga, brincando. Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não tenho saudade de brinquedo nenhum na minha vida. A única saudade que eu tenho é daquela verruga. Cara, era fantástico. Eu quero que você entenda. Porque nós, às vezes, o que você pensa que não vai marcar seu filho. Eu estou falando para você, eu lembro, vou fazer 54 anos. A única coisa que eu tenho saudade é o dedão aqui, ó. E aqui, ó, mexendo naquela verruga. Então, você é importante demais, demais. E já que eu estou falando desse tema agora, aqui, eu queria que meus 2 filhos viessem aqui. E eu queria que, se teu filho está perto de você ou tua filha, eu queria que você ficasse de pé agora. Você está grávida, você tem um filho dentro de você. Então você fica de pé também. Eu queria agora que o filho, a filha, se aproxime aí do papai e da mamãe. Isso. Já estou terminando, já. É que eu só estou no... Como eu não sou Moisés mesmo, posso parar, né? Isso. Pega aí seu filho, sua filha. Leve para perto de você. Fica assim a família assim, ó. Ah, pastor, se nós ficar muito perto, nós briga. É na frente dos outros, não. Só briga quando está sozinho. Isso. Isso. Dá um abraço. Queria que ficasse do lado de lá. Aqui, eu fico do lado de cá aqui. Isso. Dá um abraço aqui nesse velho. Isso. Agora dá um beijo no seu filho. Assim. Agora você, filho, dá um beijo no seu pai e na sua mãe. Que é isso? Isso. Agora todo mundo de pé. Que se o seu filho não está aqui, ou você não tem, um dia você vai ter. Ou se ele está em casa, chegar em casa, você vai dar um abraço nele. E eu quero orar. Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus. Nossos filhos são heranças. Nós não somos perfeitos, ó Pai. Mas o Senhor nos entregou essas joias. Uns, ó Pai, nem biológicos são, mas são tão filhos quanto os outros, ou às vezes são os únicos que temos. Abençoa a nossa casa, a nossa família, que o nosso coração se converta, para entendermos essa geração que é tão diferente da nossa, que o coração deles se converta, para que eles entendam que não somos tão flexíveis quanto eles, mas que eles entendam que muitas vezes os amamos mais do que a nós mesmos. E mesmo quando falhamos, ó Pai, nós estamos tentando acertar. Te agradecemos, ó Deus, também como filhos. Te agradecemos, nossos pais. Muito obrigado. Talvez eles receberam muito menos do que nós e não tiveram discernimento de que poderiam pegar outras referências. Então, num evento como esse, que nesse abraço e nesse toque agora, que haja perdão, que haja cura, que haja transformação.
Muito obrigado a Deus pela oportunidade que temos de dizer aos nossos filhos: eu te amo. Aos nossos pais: eu te amo. Ouvimos muitas vezes isso na beira de um caixão, no ato fúnebre, frases de amor sendo ditas para aqueles que não estão mais lá. Por isso, Pai, eu quero te entregar neste momento, pedindo a tua bênção, que toda ausência paterna, que toda revolta caia por terra, que não haja deformação nessa geração, em nome de Jesus. Toma essas meninas, que sejam meninas que cresçam no temor do Senhor. Toma esses meninos, que sejam meninos, rapazes. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Que se não pudermos ser pais, talvez podemos ser filhos, porque alguém nos trouxe a esse mundo. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço agora aí, coletivo. Isso, pode sentar um minutinho. Eu ainda tenho 5 minutinhos. Deixa eu só lembrar a vocês. O 5º mandamento de um pai ou dos pais: os filhos aprendem por observação. Por isso, palavras são importantes, mas ações, exemplo, é fundamental. E aprenda uma coisa no 5º mandamento: se eles aprendem por observação, você não é o único que eles estão observando. Eles podem voltar para casa com comportamento que viram num professor, que viram na internet. O 5º mandamento para quem é pai é entender que eles aprendem por observação. O 6º, respeito e limites precisam caminhar juntos. Você precisa respeitar seus filhos, sim, mas você precisa estabelecer até onde, quando e como. Crianças que crescem sem limite se tornam um Adonias da Bíblia. O texto diz que Davi nunca o havia contrariado. 7º mandamento: intimidade e confiança. Serão ótimos parceiros na criação. Muitos filhos não conseguem ser íntimos de seus pais. Muitos pais não conseguem ser íntimos de seus filhos, simplesmente porque não conseguem desenvolver confiança. Você nunca vai ser íntimo de quem você não confia. E para que você confie, o mandamento anterior, respeito. Eu tenho que respeitar os limites dos meus filhos. Eu tenho que dar a eles a intimidade de poder falar comigo. Até hoje nós estamos no século 21. E se você pegar uma mãe e pedir a ela para conversar com sua filha, por exemplo, sobre sexualidade, ainda é um grande tabu. Porém, eu te digo, se não aprende com você, aprende lá fora. 8º mandamento: se você deseja chamar a atenção de seus filhos, seja interessante. Talvez eles não te ouvem, porque a maneira que você fala, o jeito que você fala, não interessa. Os tempos mudaram, e nós precisamos nos tornar interessantes para sermos ouvidos, porque tem muita gente falando, e tem muita gente que fala muito melhor do que você, e talvez fala até besteira, porcaria, droga. Nós estamos num momento onde a cabeça está meio vazia, e quando a cabeça está vazia, o nada se torna um conteúdo extraordinário. Muitas vezes nós paramos para assistir nada. Então aprenda isso. Você quer ser interessante para seu filho? Ou você quer chamar a atenção dele? Seja interessante. Se você tem filhos, aprenda também o 9º mandamento. Eles só querem o que querem.
e não o que precisam. Na cabeça deles, eles colocaram algo e aquilo. Eles não medem muitas vezes a consequência que um dia você e eu também não medimos. E por último, esse é o 10º, não tem desculpas. Você cria filhos para vencer. Não tem outra oportunidade, não tem outra possibilidade. É para vencer. Hoje eu falei tudo isso pensando em mim, lembrando quando eu ouvi que eu era o acaso. Mamãe não gosta que eu fale isso, espero que ninguém mostre. Mas uma tia me disse que tentaram me abortar. Pelo menos não tentaram de fato, mas ventilou-se a ideia de que não era bom para aquela época uma menina de 14 anos ter um filho solteira. Eu olhei, minha mãe não gosta muito disso, mas eu olhei para a minha vida durante todo esse tempo, principalmente que eu sou pastor, e nunca vi como eu vi hoje. Eu posso dizer para vocês que eu sou honrado por ser marido. Aliás, eu falo isso sempre na igreja. Eu não quero saber que tipo de ministério você tem. Eu não quero saber o quanto de dinheiro você tem, nem sua posição. Para mim o mais importante é como você cuida da sua família. Para mim como você trata a sua mulher e seus filhos. É o que vale. Eu quero agradecer o Osias pela oportunidade, porque eu poderia ter colocado outra pessoa para falar. Eu acho que hoje eu vim aqui mais no nível de desabafo do que propriamente de uma pregação. Mas eu posso dizer para você que não teve. Deus não vai substituir seu pai, não espere isso dele, essa não é a função dele. Mas ele vai curar você e dar a você a oportunidade de ser um pai que seu pai não foi para você. E é isso que eu espero. Eu vi meu filho tratando e cuidando do primeiro filho dele. E eu vou falar para você. Felipe sabe disso. Meu filho Caio nasceu para ser pai. Está até com o filho no colo lá. Nasceu para ser pai. E quando eu vi meu filho cuidando de Miguel, e agora da Laura, que já vai chegar, falei, cara, deu certo. Deu certo. Por quê? Porque meu pai não cuidou nada. Eu cuidei um pouquinho. E ele cuida bastante. Então que Deus guarde a sua casa, o seu casamento. Deixa seu filho viver sem pai, sem mãe não. Garra na mão dessa mulher sua, é ruim, mas é sua. Esse marido não é o que você queria, mas é o que deu para arrumar. Certo? Bota o joelho no chão e fala, Senhor, me dá força para criar meus filhos ao lado desse homem, ao lado dessa mulher, porque vai ser muito melhor.